Fala Dudu, boa tarde. Aqui é o Antônio, da Agroecologia 1. Estou aqui fazendo um vídeo de 30 minutos, né? Agora eu estou fazendo a introdução aqui para vocês. Falar sobre todas as matérias e espero que você goste do vídeo aí, então. Então, para começar, a primeira matéria que a gente aprendeu foi sobre a criação e origem do solo. Eu vou falar um pouco aqui e depois eu pego mais aprofundado sobre. Bom, os nossos solos, eles vêm de uma origem, né, da superfície da crosta terrestre. É formada por várias pedras, né, por várias rochas. Essas rochas, elas estão sujeitas à composição química. E os fatores que produzem essa ação são os famosos, né, que a gente estudou, intemperismo. O intemperismo, o que acontece? A gente tem duas formas. Tem o intemperismo químico e o intemperismo físico. O que acontece? No intemperismo químico, a água junto com outros reagentes vai causar algumas reações químicas e causar decomposição das rochas. Ações químicas e decomposições das rochas. Formando assim, né, o que a gente conhece, o solo. E no intemperismo físico, a gente não tem ação de reagentes químicos. Tem até aquele ditado, né, que a gente já conhece, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A água não bateu, mas eu acho que o Monte Everest mesmo foi uma formação rochosa que ocorreu devido ao intemperismo físico, que não ocorreu um processo químico, né? Nenhuma reação química, não teve a ajuda dos organismos que tinha, das gases, então não ocorre processos químicos. Então é isso, o intemperismo físico ele é a desintegração da rocha, como eu falei, né? A água é um dos reagentes que mais causam intemperismo físico. O intemperismo químico ele é a decomposição da rocha, que acontece devido às reações químicas. A gente tem vários reagentes que ajudam na desintegração das rochas. Entre eles a gente pode citar a água, gases, e a gente pode colocar também outros reagentes como pressão, vento, organismos e até mesmo a vegetação. No processo da desintegração, agora eu vou escrever aqui um pouco sobre a desintegração. A desintegração, o que acontece? A gente tem a rocha, vou até desenhar a rocha aqui, se eu ter um melhor entendimento. Temos a rocha aqui, certo? Vai desintegrando, né? Vai quebrando ela em menores partículas, e isso vai só diminuindo cada vez mais. Aqui é o menor estágio da desintegração de rocha, que é o silt. O que acontece? A gente começa, né, com a argila, que são as partículas maiores. Argila. As do meio, as medianas, é a areia. E as menores partículas da desintegração das rochas é o silt. Então, essas são as formas de desintegração que a gente tem.
E a gente também tem a decomposição das rochas, que é o processo onde acontece a modificação mineralógica das rochas. O principal reagente é a água e os processos podem ocorrer por oxidação, biotratação, carbonatação, entre outros fenômenos químicos. Agora, Dudu, eu vou explicar para o senhor aqui um pouco sobre os aspectos, mas primeiramente eu vou apagar aqui na frente para levar isso aqui muito para lá. Apaga aqui, apaga rapidinho. Vou explicar um pouquinho aqui para o senhor, já que o senhor quer aprender sobre os aspectos. O que acontece? Nos aspectos, a gente tem os aspectos físicos, biológicos e tem os aspectos do solo mesmo, né? Fisicamente, os aspectos são os seguintes. Fisicamente, são os agregados e as partículas. Agregados e partículas. Agora eu vou explicar um pouco sobre cada um desses, senhor. O que ocorre? Os agregados, eles são quando, por exemplo, argila, a gente tem aqui a desintegração, certo? O que vai ocorrer, né, nos agregados? Essa parte que foi desintegrada da rocha, ela vai chegar no menor, no silt, e aí o silt vai começar a se juntar. Ou a argila também, a argila ela é muito pequena, muito fina, e ela se junta, fazendo como quando ela estava quebradinha, ela vai se juntar, formando os agregados, que, por exemplo, aqueles torrões de terra que a gente pega no chão, são os agregados. Vai ficar junto assim. Já as partículas, pode ser areia. Partículas, areia. A areia, tem até aquela areia que a gente usa em construções, né? Areia lavada, o termo areia lavada, que são as partículas, ela não se junta agregadas, ela está sempre separada. Ela está na mesma atmosfera, mas separada. Então não tem perigo de ter agregados. E essa areia aqui também ela não é muito acessível, né? Para plantar, nem para fazer o manejo. Ela é mais para praia, mais para outras coisas. Muita gente usa para caixa de gato, né? Para fazer cocô e tal. Mas não tem muita utilidade para a área da agroecologia nem para a área da agronomia. Agora, vou explicar aqui para você sobre a porosidade do solo. Ficando aqui que eu não sou muito bom de fazer slide, né? A gente tem que se virar no 30. O que deu aqui? Na porosidade, a gente tem os macroporos. Eles também dão origem aos solos, tá? Só para deixar bem explicado. Os solos que ocorrem com os macroporos é o argiloso. Solo argiloso. Agora, microporos é o solo arenoso. Essa matéria aqui também é bem interessante. Se eu não me engano, a gente estudou ela com o Wellington. Então, se o senhor não tiver aí, né, nos registros do senhor, é porque a gente aprendeu ela com o Wellington. Deixa eu ver aqui nas anotações, tem mais alguma coisa? Tá. Vou falar sobre as fases. Tem a fase biológica. O que a fase biológica significa? Na fase biológica, a gente tem os micro-organismos, certo?
fungos, bactérias, musgos e até vegetação também. Protozoários, tudo. Pequenos animais como minhoca, roedores, essas coisinhas. E a gente também tem os insetos, né? Formiga, gafanhoto, besouros, cupim, tudo isso daí. Agora, Eduardo Nunes Magalhães, vou explicar para vocês esse exercício, né? Falar um pouco sobre as características do solo, né? Que não pode passar. O solo, por definição, é uma estrutura geológica, né? Composta por partículas, como eu já expliquei, agora eu estou fazendo um resuminho aqui para o senhor. Granulamétricas, que é o tamanho das partículas. Temos as partículas inorgânicas, orgânicas. Essas frações são responsáveis pela retenção e pela disponibilização dos nutrientes minerais para os vegetais. Vou fazer um desenhozinho aqui da areia, argila e sítio, areia, argila e sítio, areia, argila e sítio, areia, argila e sítio, areia, argila e sítio. Esse aí. Aqui no meio, a gente sempre vai ter material orgânico. Dando só uma breve passada aqui para mim já aprofundar mais os conteúdos que você passou para nós. A gente pode ver os microporos também do solo. Fisicamente, tem a estrutura dos microporos, macroporos, como eu expliquei anteriormente. Agora, tem os componentes, né, líquidos, como água, gasoso, né, como O2, e, se eu não me engano, sólido, são as partículas de agregados. E é isso, as características gerais. Agora eu vou explicar mais um pouco sobre as outras matérias. Então, agora, né, vou explicar aqui para o senhor a próxima matéria está no caderno, sobre o que faz o resumo, explicando sobre tudo e tal. O sistema trifásico do solo. Sistema trifásico, como eu vou escrever no completo para não dar certo do solo. Já que eu sou um menino muito bom, já vou começar explicando, né? O que acontece? Aqui, eu vou pegar minha anotação aqui, porque essa parte é um pouco mais complicada. E já faz muito tempo que a gente estudou, só tive tempo de dar uma resumida, não tive tanto tempo de estudar. Então, estou falando com base no que eu aprendi e com base nas minhas anotações. A gente vai ter, vamos supor que eu peguei aqui um becker, né? Coloquei tudo, tem água, tem terra, tem tudo. Silt, né? Sólido. A gente vai ter a massa sólida, volume sólido, massa de água e volume de água. Essa matéria aqui também não sei se o senhor explicou. Deixa eu apagar para mim, porque senão vai ficar confuso. Eu não sei se o senhor passa para a gente, mas eu acredito que sim. Já fica melhor entendimento. A massa de sólido. Começar explicando pela massa de sólido. Como que a gente vai achar a massa de sólido? É a massa de água. Isso daqui também eu acho que pode entrar como índices físicos, né? Mas a massa de sólido. Eu ainda vou falar sobre os índices físicos, mas eu já vou dar uma resumida aqui. O volume total, né? Ou o volume do solo. Volume total. Essa daqui foi o senhor que passou, com certeza. Volume do solo. Barra aqui. Só. É igual ao volume de ar
volume de água. Então, é mais o volume de sólido ainda. Aqui a gente vai ter o volume total, ou o volume do solo. Agora eu vou explicar um pouco sobre a densidade do solo. Densidade. Ixi, ele vai ficar ruim de escrever. Falar também com base no que eu aprendi, né, nas aulas do senhor, que são muito boas, por sinal. A gente tem a densidade do solo. Densidade do solo. Que o senhor denomina como PS. Essa daqui é a nossa densidade do solo. Ela pode ser também conhecida como densidade aparente ou densidade global. Para a gente descobrir a densidade do solo, a gente vai precisar da massa de água sobre essas fórmulas que eu não vou saber de cor, porque sempre o senhor está passando elas no quadro ou passa a tabela, volume total. Ou volume de solo, que são as duas formas de falar que o senhor explicou para a gente. Dependente da estrutura do solo, da unidade do solo e da compactação do solo também, a densidade é expressa em centímetros cúbicos ou metros cúbicos também. Agora eu vou olhar as outras densidades aqui. A gente tem um amostrador, né, que o senhor já explicou. Amostrador, desenho aqui, que a gente fez até uma aula outro dia. Já estou tempinho, né, mas o amostrador aqui, tem parte aqui e tal. Aí tem o segundo aqui. Aí aqui a gente coleta a tela, né? Pois é, aqui é o amostrador. E é isso a densidade. Na próxima eu vou falar sobre os índices físicos, eu vou entrar mais em detalhes. Agora voltando para as fórmulas, né, do Malvadeza, a gente tem a densidade global, que é a densidade global, é assim que o senhor denomina, né, que você ensinou para a gente. Tem outras pessoas que vão denominar de outra forma, mas a que a gente aprendeu foi essa, que vai ser a massa de sólido. Deixar aqui para ficar mais fácil para o seu entendimento, sobre o volume total. Certo? Aqui a gente tem a densidade global. Agora eu vou falar um pouco sobre as outras formas de densidade, de medir a densidade, de achar a densidade, a forma que você acha melhor. Temos também a densidade natural, que o senhor denomina dm, assim o senhor explicou para a gente, que vai ser a massa de solo sobre o volume de solo. Agora também eu tenho que explicar um pouco sobre a porosidade, a umidade, as fórmulas, né? E já eu vou começar aqui. Então, Dudu, depois da densidade natural, como eu acabei de explicar. Do Malvadeza. Agora eu vou explicar um pouco sobre a... Como é que é isso aqui, mano? O quê? LP? É um número grego. Então, mas o que é? Esse aí é a saturação. Então, Dudu, agora eu vou te explicar um pouco sobre a saturação. LP. Ficou até chique, meu velho. O que acontece? Ela vai ser a massa de sólido, nada mais nada menos que a massa de sólido. Dividido por volume de sólido. É bem fácil, bem tranquilo. Essa letra que eu sempre esqueço, mas espero que o senhor não dê tanto, né? Espero que o senhor considere.
Agora eu vou explicar um pouco sobre a umidade, que é bem fácil, né? Outro índice físico, umidade. Umidade. Então, na umidade, a gente tem diversos tipos de umidade, né? Tem a umidade gravimétrica, a umidade volumétrica umidade gravimétrica e volumétrica. A umidade, essa letrinha aqui, né? Gravimétrica, ó, G. Qual vai ser a forma que a gente vai utilizar? É a massa de água dividida pela massa de sólido. Massa de sólido vezes 100%. Essa é a forma que o senhor passou para a gente, né? E agora vou falar um pouco sobre a forma da unidade volumétrica, UV, volume de água sobre volume de solo, somente isso. Geralmente nos exercícios a gente vai ter os valores, aí se tiver os valores é só fazer a troca, né? Para achar a densidade global, que vem, é outro índice físico, mas o senhor ensinou para a gente junto com a unidade. Densidade global, DG, tá? A gente vai fazer o seguinte, ela é uma fórmula um pouco mais complicada, então eu vou até tirar aqui. Que é o quê? A gente vai ter que usar o volume de água sobre o volume de... Agora, eu vou falar sobre a porosidade do solo, né? O senhor tanto explicou para a gente e faz questão de explicar. O que acontece? A porosidade é igual ao volume vazio sobre volume de solo, né? Vai ser o volume vazio sobre o volume de solo, mas tem outras formas para a gente achar isso aqui. Para a gente achar o volume vazio, está sempre simples, é o volume de água mais o volume de água. Então, volume vazio, volume de água mais volume de ar, a gente vai estar achando o volume vazio. Para a gente achar o volume de ar, é um pouco mais complicado. É o volume de solo mais o volume de sólido menos o volume de água. Menos o volume de água. Assim a gente acha o volume de solo. É um pouco mais complicado, mas também não é isso tudo. Já o volume de água, o senhor explicou para a gente, nada mais é do que a massa de água. A massa de água a gente vai achar como? O peso do cilindro. Tirar o peso do cilindro, né? O peso da terra que a gente tem pré-estufa, antes de ir para a estufa, e depois tirar o peso pós-estufa, que o que a gente vai perder é a água e alguns gases. Assim a gente vai achar a massa de água. Agora, eu vou explicar para o senhor um pouco de terraço. Falar um pouco sobre terraço, terracinho, tá? Bonitinho. Terraço, o que acontece? A maioria dos agrônomos, produtores que a gente, aqui no Brasil, utiliza terraço, né? Por causa do declive, da declividade do terreno. Então fica mais fácil, o método mais comum é o terraço. Terraçamento, terraços aqui. Então, qualquer lugar que você for, você bate com terraço, vai ver um terraço ali. É muito comum. A gente tem o EV, que é o que? É a distância vertical. Para fazer o dimensionamento de um terraço, a gente vai precisar da distância vertical. E o EH, nada mais é que a distância horizontal. Se tiver muito difícil para entender, eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil.
distância horizontal. A distância vertical é, por exemplo, para cima assim, certo? A gente vai depender da declividade de um terreno. Para fazer o camarão, né? Para fazer o terraço. Não sou muito bom no desenho, mas é isso aí. A água, ela acelera muito a água de escoamento, né? E, então ela vai batendo muito forte aqui e vai levando tudo com a erosão luminar, né? Nem com a erosão luminar, leva muito sol. Então a gente vai medir a distância vertical, a distância horizontal aqui, não, a distância vertical aqui, entendeu? E a distância horizontal aqui. Fazendo isso, a gente vai ter distância de uma ladeira entre outra, e aqui geralmente a gente planta, faz o cultivo de perene, né? Porque isso aí vai precisar ficar dando manutenção, mexendo com tudo isso aqui todo ano diretamente, né? Você deixa, planta, deixa lá, que já vai fazer assim, vai segurar a água de escoamento da chuva e tudo de outras coisas, e diminuir a velocidade com que ela desce, certo? Aí a gente, para medir a distância vertical, que é mais complicado que a distância horizontal, tem uma forma bem chatinha de fazer, que é o que? A gente vai precisar de 0,4518, eu acredito que seja da forma, né? Já é da forma, vezes KT. KT, se não me engano, é o potencial erosivo, vezes D elevado a 0,58, que é o declive, né? Declividade, elevado a 0,58, vezes, aparece aqui 1 mais N sobre 2, dividido por 2. Bem chatinha essa forma. O N vai ser o manejo e o U vai ser o uso de terra. O U vai ser o uso de terra. Então, chegamos à conclusão de que para a gente ter uma distância vertical, a gente é bem simples de resolver, mais difícil é lembrar essa forma, por isso a gente sempre tem que estar com ela anotada. A gente vai precisar disso aqui. Fazendo assim, a gente vai encontrar a distância vertical. Já para encontrar a distância horizontal, que é mais simples do que a distância vertical, a gente vai fazer o seguinte: H é igual ao EV, que é a distância vertical, EV, dividido por H, vezes 7. Geralmente, a gente tem esse 100 aqui, como substituto. Calma. Corrigindo aqui, o seu signo do cameraman, né? Corrigiu para mim, obrigado pelo cameraman. Não é H, é o D de declive, né? É igual a H, igual a H dividido por V vezes 100. Tá na mesma. Geralmente, esse 100 vocês ficam para mais uma vez, que é preciso ter, porque esse número aqui sempre vai dar com vírgula. Então, para deixar mais fácil, deixar um número um pouco maior, a gente faz vezes 100, né? Então, foi isso, os terraços. Agora eu vou explicar outras matérias. Então, agora vou falar sobre a famosa, temida estabilização de Bossorocas. Nada mais é que uma erosão em um nível avançado. Uma das práticas mais utilizadas, e que a gente inclusive fez um trabalho do senhor que pelo visto estava bem mal feito, né? São as práticas vegetativas. Dentre essas práticas, nós temos. Primeiro eu vou explicar, né? O que as práticas vegetativas visam. Elas visam o controle da erosão e o melhoramento do solo, com auxílio da vegetação. Já vem do nome, vegetativas, você já lembra? Vegetação. Então, o que a gente pode utilizar como método de uma prática vegetativa?
consórcio. A primeira delas, né, vai ser o consórcio lotação futuros. Isso que a gente aprendeu na aula e a gente vê muito comum. Inclusive lá em casa minha mãe faz isso. Tem ano que ela planta mandioca, tem ano que ela planta milho. Tem o terreno lá, aí vou explicar aqui desenhado melhor. Por exemplo, o terreno da minha mãe, ela sempre planta milho aqui e mandioca aqui, certo? Acabou, fez a colheita do milho, da mandioca, troca, planta mandioca aqui e milho aqui. Mas isso aí vai do produtor, ele pode colocar milho, soja, feijão, café, o que ele quiser. Também temos um outro método muito utilizado hoje em dia. A Renata até passou um vídeo para a gente falando sobre isso, foi uma aula inteira só falando sobre isso, que é a agrofloresta. Está sendo muito utilizado na produção de café, porque pelo fato de não ter que utilizar os agrotóxicos e agroquímicos, né? A gente faz o que? A gente vai utilizar árvores maiores como coqueiro, palma, essas coisas. Aqui a gente vai ter a plantação, no meu caso aqui eu colocaria de soja, por exemplo, café. Não, café é mais famoso. Café, tem as plantações de café aqui. Aqui, né, tem outro tamanho grande. E a gente vai mudando o tamanho dessas árvores. Aqui você pode colocar flores, musgos, capim, o que você quiser. E a gente também pode colocar animais, né? Colocar os animais dentro dessa área. É uma prática que é muito utilizada e eu acho que é uma das melhores e que mais funciona. Inclusive eu participo de um projeto que é a agrofloresta aqui da escola, e é muito legal. A gente planta diversos, banana, tudo que tem. A recuperação do solo. Então isso tudo a gente pode fazer a recuperação do solo, armazenamento de carbono e além de ajudar os animais, né, a terem um local agroecológico para sobreviver e bem melhor. Agora eu vou falar um pouco sobre as práticas mecânicas. Acho que o senhor não chegou a falar muito dessa prática de aula, né? Porque isso daqui vai mais do âmbito dos seres humanos. A gente tem que estudar por si só. As práticas mecânicas são medidas que usam maquinário, né, para corrigir relevo, terraceamento, essas coisas, diminuir a erosão e facilitar a infiltração da água. Uma dessas são o plantio em curvas de nível, plantio em curvas de nível. Então, a gente vai ter aqui as curvas de nível e vai plantando, né? Não vou explicar muito bem porque eu também não sei muito sobre essa matéria. Temos a faixa de retenção, que eles geralmente utilizam aqui embaixo para a água não passar com tanta força e conseguir reter melhor a umidade, tipo um camalhão, como o senhor explicou para a gente. E no mais é isso, né? As práticas mecânicas. Vou falar agora um pouco das práticas edáficas. Edáficas. Nome bonito, né? Diferente. Então vamos lá. As práticas edáficas, elas visam melhorar a qualidade do solo, tornando mais resistente à erosão. A paliçada, como o senhor gosta muito, né? É um método que o senhor gosta muito, que o senhor cobrou da gente. Paliçada, inclusive tinha no trabalho. Eu acredito que o senhor é o método mais efetivo das práticas edáficas. É uma estrutura de contenção, nada mais que isso.
Por exemplo, aqui a gente tem uma consoloca, eles vêm e colocam a estrutura de contenção. Vão fazendo os paletes, né? Palets, cigarros, a estrutura aqui de contenção para dentro da erosão. Ela é usada para estabilizar o terreno, prevenção de deslizamento de terra, muito importante, para não acontecer os desastres naturais que a gente vê. E são isso, no mais é isso. Temos também ajuda nas linhas horizontais, estabilização dos terrenos íngremes, recuperação da degradação, né? Porque assim, a gente sabe que essa parte aqui, ela não vai recuperar o que já caiu. Ela vai ajudar a não levar essa consoloca para um nível mais alto, um nível pior. O que vai recuperar são as práticas vegetativas, que a gente vai revegetar a nossa consoloca. E eu não falei muito sobre erosão, mas existem diversas formas de erosão, que são o quê? Vou falar muito por cima, né, porque a gente já fez um trabalho sobre isso, e a gente também não estudou isso com o senhor, a gente só fez um trabalho mesmo. Temos a erosão laminar, que é a mais comum no Brasil, na maioria dos lugares. Laminar. Eu vou falar muito, para não acabar com o meu tempo. Ela vai tirando partículas do solo. Mais sério. A camada mais fértil do solo. Essa erosão aqui é a que mais acontece, pelo fato de a maioria dos produtores arar o terreno e deixar ele descoberto, né? Sem uma cobertura vegetal, sem nada. Então, facilita assim a erosão fluvial, que é o que mais acontece. Tem também a erosão fluvial. Erosão fluvial, que é o quê? É a erosão que vem da água da chuva, de escoamento, essas coisas. O que acontece com essa erosão? Ela vai batendo no chão, levando, até criar sulcos ou ravinas também, né? Vai depender do estágio que ela estiver. Tem a erosão antrópica, que é a erosão causada pelo homem, causada muito pelo arado, pelo desvio de ruas, construções, né? Construções em lugares, em locais que não são para aquilo, né? Que o solo já está mais desgastado. E é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha assistido até o fim, né? E espero que você tenha gostado do meu trabalho e que eu mereça passar de ano, né? E aí, Dudu, beleza? Dudu, boa tarde. Só falar que eu e o Antônio, a gente fez a mesma dinâmica de dar uma aula sobre para o senhor. A gente achou mais tranquilo, porque esses negócios de mexer com slide, videoaula é muito complicado. E pra gente, né, a gente não é muito bom com isso não. Aí nós juntamos hoje, um se ajudou. Fez umas pesquisas, pegou a anotação do outro e fez essa aula pro senhor. Aí cada um se ajudou, então não foi plagiado de nenhum. Foi tudo anotação do caderno, a gente não chegou a pesquisar na internet, foi tudo que a gente anotou das aulas do senhor e do Wellington.